Yeah. Olá, minha gente, hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a Sabrina Brandão, ela que tem se destacado na música, uma jovem, né, que tem mostrado aí todo o interesse pela MPB, pela boa música e chama a atenção de todos. Não é à toa que o Henrique, nosso amigo Henrique lá do Mototáxi, né, Cláudia, conseguiu, através dessa parceria com vocês aí, que você viesse aqui e nos concedesse essa entrevista para que o povo de Botirama, a região, a Bahia, o Brasil, enfim, o mundo inteiro, saiba aí quem é a Sabrina Brandão, não é isso? Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos. Desde já queria agradecer aqui, né, o convite a todo o pessoal aqui da equipe. E está sendo um prazer imenso estar aqui. E foi um convite assim inesperado, mas foi muito legal também, que também aconteceu assim meio que aleatório. Eles estavam, né, trabalhando lá com o mototáxi e eles me viram cantando lá, né, num dos eventos que teve recentemente, né? E foi super legal, porque assim, muita gente não me conhecia até então por aqui. O pessoal depois veio até falar com minha mãe, é sua filha, Cláudia, Sabrina, nossa, tá diferente e tal, mas é basicamente isso. Quero destacar que a Cláudia, a mãe da Sabrina, está aqui nos nossos estúdios também, né? É isso aí. Cláudia, um abraço para você, um abraço para o Dima Júnior, que é o seu irmão, que é o nosso parceiro também, está lá em Portugal, nos dando uma força de lá. Bom, Sabrina, sem mais delongas, eu tenho umas perguntas para você. Simbora. Certo? certo. Nós bolamos aqui umas perguntas aqui, eu e o Henrique, né? E aí nós queremos saber de você aqui. Desde quando você toca violão? Então, eu toco violão desde os meus 9 anos de idade, que foi assim quando, tipo, meu pai, ele sabia tocar violão, mas só que eu, assim, não tinha tanto... Eu tinha interesse em aprender, mas meu pai não tinha paciência para me ensinar. E aí, eu meio que quando pegava o violão dele emprestado, às vezes eu ficava brincando, assim, né, de qualquer jeito, como se eu soubesse tocar violão, mas não sabia. E aí, foi quando meu pai falou, olha, eu vou colocar você na aula de violão. Aí eu chorava porque eu não queria ir pra aula de violão e achava muito chato e tal. Mas ele falava, não, olha, é bom você aprender, porque lá na frente você vai entender, você vai pensar, poxa, que bom que meu pai me colocou na aula de violão, porque foi importante e tal, pra eu poder, né, ter, assim, mais uma... para expandir mais, né, as experiências musicais e tudo mais no campo musical, melódico e etc. E no fim das contas, realmente foi tudo isso, né? Foi muito importante porque entrando na aula de violão eu fiquei praticamente uns 3 meses, né? Assim, tinha algumas coisas que eu já sabia, mas não sabia as notas. Então eu aprendi mais, assim, por exemplo, mais as batidas, agora dedilhar o violão e essas coisas eu fui aprender mais lá pra frente quando eu parei de ir à aula e fiquei mais praticando em casa, né? O violão. Então eu fui, né, aprendendo mais as notas, os acordes em casa e assim, conforme eu fui me dedicando, eu fui aprendendo a maior parte sozinha. Então aos 9 anos foi quando começou tudo. Eu já tenho 20, né? Então são aí quase, né, quase 10 anos basicamente. Mais de 10 anos, 10, 11 anos, por aí. Bom, tem uma outra pergunta aqui, certo? Eu vou te fazer essa pergunta e vou fazer um adendo também, tá? Em cima da pergunta eu quero também dar uma pincelada. Certo? Como começou a paixão pela música? E a escolha da boa música. São músicas que têm uma letra, são músicas que têm um conteúdo. A gente vê que a música hoje, ela sofre uma degradação, né? A música hoje, ela se tornou uma música vulgar, uma música de apologia às drogas, à bebida. E você, tão jovem, fez a escolha pela música boa, a música que ela é cultura. Não só isso, como também a música popular, a MPB, que é o que você toca. Muitas delas virou tema de concurso, do Enem, por conta da letra, de toda uma base
Porque a música, ela move. A música, ela move. Ela toca no espírito, né? Então, eu queria saber como começou a paixão por essa música e a escolha. Por que você escolheu a boa música? Então, basicamente tudo começou por influência dos meus pais, quando eu era criança. E eu acho que, inclusive, esse é um fato assim que a gente pode ressaltar hoje em dia. Que quando uma pessoa vai ali aprender a gostar de certos tipos de música, sempre começa na infância. Então, se o pai ou a mãe chegar ali e fazer a criança crescer, né, ali no ambiente familiar, ouvindo funk ou sertanejo, essas coisas e tal, ou as músicas, né, que são essas daí que, né, influenciam o uso de drogas e, né, músicas obscenas, a criança constantemente vai crescer achando que aquilo é normal, então automaticamente ela vai crescer aprendendo a gostar daquilo, ou não, porque também existem fatos, né, que são assim relativos. Mas no meu caso, eu cresci ouvindo, né, meu pai, a minha mãe ouvindo músicas MPBs, né, músicas assim internacionais, tipo rock mais antigo, o rock and roll. E então assim, crescer escutando eles, escutando músicas no rádio e também, né, colocando ali às vezes para mim dormir, ou cantando para mim dormir, ou cantando. Então tudo isso influenciou, né, assim, para mim gostar desse tipo de música. Então automaticamente eu lembro inclusive de um fato que aconteceu quando eu era pequena, que eu tinha um celularzinho que ele era um celular assim, daqueles ainda de botão assim, sabe, azul. E aí nele tinha um cartão de memória, que na época foi, acho que meu tio que passou um monte de música ali MPB para aquele cartão de memória. E aí não tinha como hoje em dia, por exemplo, a gente tem o Spotify, né, e essas músicas a gente pode, tipo, por influência, né, às vezes o TikTok e também essas redes sociais, a gente conhece uma música ali, pronto, pode pesquisar. Não, naquela época não tinha como fazer isso. Então eu tinha ali um cartão de memória que tinha praticamente uma, como é que fala, uma playlist já ali de músicas, né, MPB, músicas assim, né, bem antigas mesmo. Então eu às vezes colocava ali, colocava meu fone de ouvido e ia pro quintal da casa da minha avó ouvir as músicas e ficava lá ouvindo. Então, tipo, conforme eu ia ouvindo, eu ia gostando daquelas músicas e aí eu meio que já tinha decorado tudo, a maioria era tudo MPB. Então isso também influenciou muito. Eu basicamente as músicas, né, e muitas vezes naquela época algumas eu não sabia o nome, então só depois de mais velha eu comecei a pesquisar e reencontrar aquelas músicas, então a sensação de nostalgia é muito grande. E assim, isso é bom, né, a gente crescer com os pais assim, sabendo selecionar o que a gente vai ouvir ou não, então isso é muito importante, né, para uma criança, para ela, isso não só vai desenvolver no gosto musical dela, mas também na personalidade, acredito eu. Então a minha personalidade também vem muito de como os estilos musicais que eu curto bastante, né? Inclusive assim, para mim uma das maiores influências assim nesse ramo musical foi uma das eras assim do Brasil, que inclusive é uma das eras que foi mais rica, né, na questão assim, cultural e musical, que foi o tropicalismo, né? Na época do tropicalismo, o Brasil ele estava passando por esse regime militar, né, que teve durante aí lá para a época de 1960, né? Então, durante essa época, muitas músicas, muitos artistas buscavam através da música, né? Buscavam a liberdade de expressão, se expressar através da música, né? Buscavam ali, através até de códigos, eles faziam os códigos nas músicas para os militares não decifrarem, não conseguirem entender, porque qualquer coisinha ali os militares já, né, cortavam, ou, né, eles automaticamente faziam com que as músicas fossem, né, como é que eu posso dizer, eles escondiam, né, censuravam as músicas. Então os artistas estavam ali em constante luta para poder a música brasileira, ela de certa forma influenciar e também poder, né, propagar a liberdade de expressão entre as pessoas do povo brasileiro, porque antigamente não tinha como. Então, para mim, o tropicalismo é uma paixão imensa. Quanto mais eu leio a respeito, quanto mais eu vejo como que era uma briga dos artistas, a luta entre eles para poder, né, fazer música de qualidade, fazer música com realmente assim, melodia. Então, isso para mim me inspira muito, muito mesmo. Então, é basicamente isso. A música, como eu disse, a música ela tem o poder de transformar a vida de alguém, né? Sim. Já existem
estudos que mostram que a música ela tem o poder, não é? Ela tem o poder de influenciar no comportamento das pessoas. Já está provado, alguns médicos, né, psicólogos. Verdade. Então, se a música ela é muito vulgar, se ela tem uma apologia muito, muito forte, né, a tendência dela para o uso de drogas e violência, então a gente tem aí uma cultura decadente, não é isso? Toda uma juventude indo para o precipício, porque não se tem um equilíbrio, não se ouve algo que edifica a mente. E aqui eu queria deixar também, tem uma passagem na Bíblia que diz que quando o rei Saul estava atormentado, ele mandava chamar o rei Davi para tocar uma harpa para ele. E a harpa acalmava o espírito dele. Então a música, os instrumentos, já é algo que vem desde a época da criação, né? A música ela tem todo esse poder de influenciar, de acalmar. Eu gosto muito de ópera. Também. Gosto muito de ópera. Tem uma cantora, não sei se é assim que se fala, para esse pessoal que canta ópera, chama-se Alison Bolson. Gosto muito. A ópera acalma, né? Quando eu tô assim um pouco estressado, além dos meus louvores, eu também ouço boa música, né? A ópera, tudo isso acalma. Música clássica também música clássica, né? Você fica uma pessoa mais tranquila, equilibrada. Inclusive até foi comprovado, né? O pessoal fala muito assim que para, por exemplo, os estudantes, você colocar música clássica, que são ali aquelas que tem já uma orquestra, né, por trás, que ali é um bom tipo de música para fazer a pessoa se concentrar e estudar. Tipo, isso realmente é muito importante. Já foi até comprovado em estudos, né, que quando a pessoa para ali e coloca músicas assim clássicas para ouvir, que isso ajuda ela a ter uma concentração a mais, né? Isso é muito bom. Inclusive, você falou assim nessa questão de que a música ajuda muito, né? Eu, particularmente, eu tenho muita experiência nessa questão, assim, de musical, porque realmente a música em si, ela por ser tanto, assim, uma vibração de tons, de notas, então tudo é energia, né? Assim como fala a ciência quântica e tudo mais. Então, quando você tem ali a oportunidade de você, né, através da música, tocar outras pessoas, fazer com que as pessoas sintam o que você quer passar, não só através das suas letras, mas também através da melodia, isso é muito, assim, muito gratificante, sabe? E assim, eu como cantora, eu tenho um canal no YouTube e lá muitas pessoas se atraíram justamente por esse fato, porque muitas das músicas que eu faço cover e posto lá, né, são músicas assim mais calmas, são músicas que trazem assim uma certa calmaria. Muita gente já chegou pra mim e falou, olha, eu gosto muito de ouvir suas músicas, mas toda vez que eu abro seus vídeos pra ouvir eu acabo dormindo, mas não é porque é chata, porque dá uma calmaria, uma paz tão grande que simplesmente eu tô ali, já quando vejo, já tô outro dia acordando, já despertando e tá lá, aberto o seu canal ainda. Então isso é muito, assim, gratificante, porque pra mim como artista, poder tocar o coração das pessoas, poder de alguma forma levar pra elas uma vibe de poder, né, de poder às vezes, muitas vezes as pessoas estão com insônia, né, ou estão ali num nível tão grande de estresse que simplesmente não conseguem, né, se acalmar ou isso e tal. Então a música, ela tem todo esse poder. E também, assim, eu, por exemplo, na área profissional, eu gosto muito da música como um hobby também, sabe? Mas às vezes também eu trabalho nela como uma coisa assim mais séria, quando eu vou, né, fazer alguns projetos de gravar algum EP ou algum álbum e essas coisas. Mas assim, eu também na área profissional, eu tô também trabalhando na questão da área da fonoaudiologia, né? E também pretendo trabalhar aí com musicoterapia para as crianças, né? Pessoas também autistas e etc e tal. Então eu tô na faculdade e esse é um também dos meus maiores assim objetivos, né, de poder trabalhar com as pessoas que têm autismo, né, e tem algum tipo de transtorno. Então a musicoterapia também já é uma área da ciência que justamente com a música tá ali ajudando as pessoas, né, a se melhorar, né, a constantemente estar no estado melhor, digamos assim. E sem querer você acaba de responder minha última pergunta. Ah, sim. Era a última pergunta, né? Ah, sim. E aqui seria quais são os seus projetos para o futuro. Uhum. Mas você já respondeu. Não tem problema. Tem mais ainda, né? Tem mais, né? Uhum. Pronto, sem problema. Vamos lá, aqui, ó. Sim. Na tua carreira profissional, como cantora, uhum. Qual é o seu maior obstáculo? Aqui que você fala assim, poxa, aquilo que às vezes até te impede de alcançar um pódio maior, um reconhecimento maior. O que você acha? Qual é o seu maior obstáculo hoje como cantora?
Então, eu acho que assim, o maior obstáculo, assim, principalmente para assim, uma pessoa como eu, escolhe mais um tipo, não assim escolher, mas eu acho que a minha vibe para cantar mesmo é mais nessa área MPB. Muitas vezes eu arrisco também músicas internacionais, mas eu acho que muitas vezes é a falta de oportunidade, sabe, no mercado, porque como hoje em dia as pessoas dão mais assim valor para quem chega ali, canta sertanejo, canta brega funk, canta funk, isso, aquilo. Então, um artista chegar ali e fazer uma coisa totalmente diferente, de início muitas pessoas estranham. Então, esse é o processo que muitas vezes a gente tem de rejeição de início, né? Porque as pessoas estão acostumadas a tal ponto com certos tipos de música, de estilo, que quando elas veem ali alguém fazendo algo diferente, elas não querem. De tanto que estão ali acostumados com o que é o considerado ali o auge, né? O que tá o top do momento, isso e tal. Então é muito complicado por conta disso, a falta de oportunidade, né? E eu acredito que justamente por conta dessa falta de oportunidade, principalmente aqui no Brasil, né, que é praticamente o país onde o funk e o sertanejo, entre outros ritmos, são que estão aí mais no auge, né, nas paradas, né, de sucesso. Então é muito difícil um artista chegar cantando uma música que tenha letra, que tenha uma melodia diferente, porque as pessoas não vão parar, não, quer dizer, não todas, né, não vão parar ali para poder ouvir, para prestar atenção na letra, para se sentir tocada pela música. Eu acho que também a questão de se permitir, né, entender o que a música quer passar. Então eu acho que esse é um dos maiores assim obstáculos. Inclusive é por isso que eu, junto com meu tio Dimas, a gente teve um tempinho lá em Portugal. E lá em Portugal, eu estive um tempinho trabalhando como bartender, né? Eu fazia drinks, coquetéis, também cantava em muitos barzinhos lá. E também cantava em karaokês e tal. E assim, lá, assim que eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fiquei sabendo que tinha lá, que eu achei muito interessante, foi o The Voice, né? The Voice Portugal. E aí eu me inscrevi mesmo, só por inscrever mesmo. Mandou seu vídeo? Sim, mandei meu vídeo, mandei algumas coisas lá. Eu imaginei assim que eu não iria ser chamada, porque aqui no Brasil eu já fui chamada pro The Voice uma vez, mas foi o The Voice Kids. Só que o The Voice Kids é assim, é muita demanda de artista para participar, né? E geralmente eles escolhem, eu nem sei se é permitido falar isso, mas eu acredito que eles escolhem mais o pessoal que tem ali já um empresário para poder investir e tal, para a pessoa poder, né, e tudo mais. E lá em Portugal, lá não tem essa burocracia toda, né? Então, lá, geralmente eles dão oportunidade para muita gente, justamente por conta que não são... Lá tem muitos artistas que muitos vêm de fora, mas eles não buscam, assim, o pessoal que canta só por cantar. Eles sempre veem alguém que tem ali alguma coisa especial, que eles veem que vai, né, chamar ali uma atenção do público, que vai cativar o público, etc. Então, eu fui me inscrever. E aí, em menos de uma semana, eles já mandaram mensagem dizendo que era para mim ir fazer as audições e tudo mais. E aí eu confirmei tudo, fui chamada, ia participar e tudo mais. Só que enquanto eu tava lá em Portugal, eu recebi a notícia que minha mãe tava, né, muito doente aqui no Brasil. Inclusive, ela chegou a ser entubada, né, pra ir pra UHO, pra UTI. E aí eu já prevendo, né, que não ia ter como eu participar, inclusive porque eu não iria me sentir bem estando no programa, participando lá, enquanto minha mãe estivesse aqui no Brasil, né, sedada, assim, no caso, né, entubada e tudo mais. Então foi aí que eu pensei, não, tudo tá nas mãos de Deus, né, então fica para uma próxima, eu prefiro voltar e como é que fala, ficar do lado da minha mãe até ela se recuperar. Inclusive eu até falo muito isso, eu chego até a me emocionar um pouco, eu falo que eu prefiro milhões de vezes meu maior presente, assim, é ter minha mãe viva do que ter participado de um programa desse. Né? Tipo, mesmo que, assim, foi uma oportunidade muito grande, mas eu sinto que foi muito bom ter voltado, assim, sabe? Tipo, e ver que minha mãe tava se recuperando, ver que minha mãe tava viva, porque foi um processo muito, assim, sabe? Assustou muito a gente, porque eu voltei de lá sozinha. Na época eu tinha 19, hoje eu já tenho 20, mas eu voltei sozinha, foi a primeira vez que eu peguei o avião sozinha e tal, e meu tio ficou lá também preocupado. E aí, quando a gente soube que minha mãe tinha acordado, né, porque ela tava entubada, então tava praticamente sedada e não tava dormindo, acho que tava quase num coma, eu acho, não entendo muito bem. Mas quando a gente recebeu a notícia que ela tinha acordado, a gente ficou muito feliz. E aí, quando eu voltei, eu até falei pra ela, olha, você não vem com essa de tipo, ah, mas você deixa as coisas lá e tal, por minha causa, não. Eu
deixei porque foi o que eu senti no meu coração que era o mais importante, né? E o que eu senti que era o certo de se fazer. No momento. E também eu pensei assim, tudo nas mãos de Deus. No momento certo que for pra acontecer, de vir outra oportunidade, vai acontecer. Se não for, também não tem problema. Porque, assim, um dos meus maiores, né, presentes, assim, é a minha família, né? A base, primeiro, né? sim, primeiro que tudo é Deus, né? E segundo a minha família, que pra mim é meu tudo, né? Sem minha família, como é que eu posso dizer? Sem a minha família, nem a música pra mim faria sentido, né? Então, eu acho que pra mim é o que tá ali como principal. Se não fosse minha família, provavelmente a música não teria significado nenhum pra mim. Eu acredito muito nisso. Sabrina, eu tenho aqui a última pergunta pra você, tá? O que a música mudou na sua vida? Então, assim, praticamente a música mudou muita coisa, sabe? Assim, eu não me vejo sendo outra pessoa se não tivesse a música na minha vida, sabe? Eu imagino que, assim, se meus pais não tivessem ali me envolvido nessa questão musical, se eles não tivessem ali, né... Assim também, desde pequena eu cresci muito assim, eu era muito pra frente quando era criança, sabe? Então eu sempre gostava de cantar, cantava muito no chuveiro, meu pai tinha um CD de karaokê, eu sempre cantava assim no karaokê junto com eles, né? Inclusive tem até uma foto lá no Instagram que tá eu cantando, eu pequenininha, bebezinha, e eles no karaokê e meu pai cantando, e eu meio que agarrei no microfone também como se fosse cantar, eu era bebezinha, nem sabia falar direito ainda. E assim, nessa época era muito legal, porque, né, a gente, assim, eles perceberam que eu tinha muito como é que fala? Esse impulso pro lado da música, né, essa disposição de cantar, e não só na questão do querer cantar, mas também na questão de que eu também cantava muito bem para uma criança, né? Eu cantava muita coisa, assim, eu sabia decorar as músicas com rapidez e cantava também. Então, eles vendo isso, obviamente, eles foram, né, incentivando. E a música, para mim, mudou muita coisa, porque a partir do momento em que eu me vi ali como artista, né, eu não conseguia me ver como outra coisa. Tanto que até nessa questão de que quando eu completei lá pros meus 16, 17 anos, que é quando a gente tá no ensino médio, as pessoas meio que, o que você vai fazer de faculdade e tal, e todo mundo sempre quer focar na questão de fazer medicina, fazer direito, isso, aquilo, sempre as profissões mais importantes, assim, né, porque são os que dão mais dinheiro, etc e tal. Então, quando eu não me vi ali em nenhuma desses padrões, assim, de faculdade, e que as pessoas começavam, mas como assim? Você não pode largar, você tem que ter uma profissão, você não pode viver só de música, etc e tal. E eu ficava assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer de faculdade, porque eu não consigo me imaginar em nada. Mas assim, também pensei muitas vezes em fazer música, né? Mas aí as pessoas sempre olhavam feio, mas música não dá dinheiro, isso, aquilo e tal. Foi quando eu procurei, né, mais assim... eu fui procurando mais a fundo até que eu encontrei a faculdade de fonoaudiologia, que é o que eu tô cursando atualmente. E é justamente no fonoaudiologia que eu também me encontrei bastante. Então, além de ter a parte musical, que eu sou cantora, que eu sou profissional como cantora, vai ter também a parte que eu vou ser profissional, também trabalhando juntamente com a música, né? Fazendo musicoterapia através da fonoaudiologia, né? A minha parte profissional como fonoaudiólogo, que eu também pretendo, né? Como eu disse, trabalhar com crianças também, porque eu também já fui professora de inglês, né? Eu trabalhei por 2 anos como professora de inglês, dando aula para crianças, do maternal até o 9º ano, né, que é o ensino fundamental 2. Então, eu tenho já essa facilidade em ter conexão com as crianças também, principalmente. Então, eu acho que isso é muito cativante. Eu adoro crianças, adoro, sabe, tipo, chegar e conversar com elas. E quando eu vejo ali que as crianças, elas também, de alguma forma, elas também ficam, assim, cativadas e também encantadas quando estão conversando comigo, quando estão me vendo cantar e etc e tal. Então, eu também vi nessa forma como uma forma de poder também trabalhar com a comunicação, né, das crianças também, e a fonoaudiologia, ela abrange muito isso. Então, a música, ela é muito importante, né, e ela mudou muito nessa questão também de eu ter essa visão de que a música, ela pode curar as pessoas, sabe, de que a música, ela pode
de alguma forma, né, fazer as pessoas... É como uma terapia, a música é como uma terapia. Então, com a música, ela mudou totalmente a minha vida, assim como ela serve de terapia para mim, porque eu posso chegar ali e, né, compor uma música e expressar o que eu sinto através de uma letra, através de uma melodia. Eu também vou estar podendo tocar outras pessoas através disso, né? E também não só mudar a vida das pessoas, né? Assim como também mudou a minha, né? Então, tipo, através da música eu também posso mudar a vida de outras pessoas. Então, eu acho que esse já é o grande mistério, assim, da música, né? Que não chega a ser tão... Na verdade, é um mistério porque você não entende como que a música consegue. Mas ela simplesmente faz. Tem esse poder. Ela consegue, né, ali, de alguma forma, cativar as pessoas, mudar a vida delas. E eu, sem dúvida, sou uma dessas pessoas que, através da música, mudou muito, assim. Eu não consigo me enxergar como outra pessoa sem a música na minha vida. Provavelmente eu seria uma pessoa não tão iluminada quanto eu me considero hoje em dia, né? Então, gente, essa foi nossa entrevista aqui com Sabrina Brandão. Isso aí. Tá certo? Eu quero agradecer pelo convite que ela aceitou, né? Veio aqui com a sua mãe. Quero aqui mais uma vez mandar um abraço para o Dimas Júnior, seu tio. Um abração, tio, lá em Portugal, logo logo tá em São Paulo. Valeu, Dimas, um abraço para você. Agora eu quero lhe presentear. Não foi eu, foi o pessoal lá da Reforma da Linha. Sim. Da linha ali, o Agnaldo e o Henrique. Eles querem lhe presentear com 500 ml de mel natural. Ai, gente, eu adoro. Eu já tava ali, gente. Olha, esse mel, uma delícia. Lá em casa não falta mel natural. Inclusive, o mel do pessoal lá da linha, do Agnaldo. E bom pra saúde, viu? Bom pra saúde, tá vendo aí? Sim, olha só, mel é bom com tudo. Mel com limão, aí mel com xarope, xarope, né? Então tá aqui, olha. Adquira seu mel de qualidade aqui. 99919 3765, tá bom? Então esse aqui é o mel da Sabrina, da Cláudia. Vamos fazer a festa lá em casa. 500 ml. E esse aqui, ele me parabenizou. Obrigado aí, viu, Agnaldo? Obrigadão aí, ó. Deus te abençoe, viu? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. A Sabrina vai dizer aqui o endereço do Instagram dela, o endereço do YouTube. Sim. E assim que ela der aí os comandos aí, ela vai tocar aqui o refrão da música que ela mais gosta. E eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo de sempre, William Miranda. É isso aí, pessoal. Sigam lá no meu canal do YouTube, que é Sabrina Brandão. Vocês vão estar encontrando lá os meus covers. E também tem o meu Instagram, que é @Sabrina, só que assim, é uma forma peculiar de escrever o meu nome. Que é SABRYNNA, e tem o Brand junto também, Brand, BRAND, vocês vão lá conferir lá no Instagram, e lá também vocês podem estar me seguindo. É isso aí, desde já agradeço a toda a equipe aqui do pessoal, e um beijão no coração de cada um de vocês. E agora eu vou cantar aqui uma música, que é uma música de minha autoria, espero muito que vocês gostem, vamos lá. Eu encontrei o amor perto de você. Eu deixei você me ensinar a acreditar no amor, que ele existia aqui. Aliás, que ele se localizava dentro de você e de mim. Eu encontrei o amor perto de você. Eu deixei você me ensinar a acreditar no amor, que ele existia aqui. Aliás, que ele se localizava dentro de você e de mim.
mexer, você me ensina a crer e acreditar no amor, que ele existia aqui. Aliás, que ele se localizava dentro de você e te